aqui ao vivo e a cores, hein? Já fica uma lição aí para as próximas meninas. Então vamos lá, gente. Esses cabelos aqui estão demais. Precisando cortar já de novo. Voltando, amadas. Querem fazer alguma pergunta daqui ou posso ir para o próximo tema? Pode? Tá ótimo. Vamos lá. Tá, fechamos aqui então. Beleza. Vou mostrar um outro aqui para vocês, por exemplo, sobre o mercado digital. Mesma coisa, mesmo esquema, tá? São as perguntas que eu quero responder. Então, vamos, por exemplo, ó, aprender as fontes de rendas que quero trabalhar. Por exemplo, aqui no marketing digital, eu já tenho a questão da Titânio e das mentorias, certo? Assim como vocês também já têm um projeto de vocês no digital. A Dani, por exemplo, faz a venda das roupas dela. Então, provavelmente, ela tem algumas outras ideias também que ela quer colocar em prática. Então, quais são as fontes de renda, quais são os segmentos dentro desse marketing digital que a Dani precisa aprender, né, para ter outros veios, né, de água aí voltando para você, que seria a questão do dinheiro. É a mesma coisa que eu, Juliane, quero trabalhar também. Hoje nós temos aqui a Titânio, por exemplo, as palestras, mentorias, etc. Mas a gente também tem o e-commerce, né, que é o da JBR, e eu pretendo conhecer outras técnicas também desse marketing digital. Então, como tem, nossa, tem muita opção, afiliados, etc. Tem muita coisa. Então, aqui é quais eu quero aprender, tá? Quais eu quero realmente trabalhar com elas. Por quê? Quando a gente fala de foco, meninas, prestem atenção nessa informação que eu vou passar para vocês. E anotem. Quando a gente fala sobre foco, o maior foco que nós temos que ter é dizer não para algumas coisas, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar marketing digital, tem 15 fontes de renda, 15 oportunidades de negócio. Só que eu não vou trabalhar nessas 15. Eu vou focar em 3 e dizer não para as outras, tá? Então, quando a gente fala sobre foco, aprendizado e constância, a gente precisa dizer não para outras coisas, tá? Outra coisa, aplicar os conhecimentos dentro dessa fonte de renda, ou seja, eu quero testar os resultados. Vamos supor que eu escolhi o afiliado também para agregar numa fonte de renda. Ah, só um detalhe, tá? Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Quando eu falo outras fontes de renda, tudo isso daqui é dentro de ensinamentos de pessoas milionárias, tá? Aquela velha história, nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só. Então, por exemplo, eu e Juliane temos aqui a Titânio, a gente tem o e-commerce no JBR, e tem a questão das palestras, etc. Mas não dá para ficar só dentro dessa cesta, certo? Por isso que eu tenho essa necessidade de conhecer um pouco mais marketing digital, para conhecer neste momento uma outra fonte de renda, tá? Para seguir esse conselho de pessoas bem-sucedidas, que é ter outras fontes de renda, tá? Isso daqui não é nenhuma uma pergunta, na verdade. Isso aqui é um, como eu posso dizer para vocês? Isso aqui foi o que me tirou do CLT, do físico, para o digital, que é a liberdade de tempo, liberdade de local e etc. Que é trabalhar de qualquer lugar. Então, essas minhas funções aqui do digital, por exemplo, que é uma outra fonte de renda que eu quero trabalhar, eu não quero, de forma alguma, ter nenhuma necessidade física. Entende? Eu quero que seja tudo no digital, as próximas, tá? As palestras, por exemplo, elas são físicas. Então, se eu tiver, sei lá em Santa Catarina, se eu tiver, sei lá, em qualquer outro lugar, eu tenho que me locomover para vir fazer uma palestra, certo? Então, essa é uma responsabilidade que eu tenho aqui na Titânio, independente de onde eu estiver, eu terei que estar aqui presencialmente nessas palestras. Agora, os próximos, as outras fontes de renda, eu não quero ter esta necessidade, tá? A mesma coisa vocês. Se alguma de vocês tem uma ideia de aprender algo no marketing digital porque tem um objetivo de não ter necessidade de ter local físico, isso tem que entrar como um principal tópico para vocês, tá? Deu para entender essa parte? Abre o áudio, tá? Para me responder, por favor, que eu não estou vendo vocês. Sim. Então tá. E aí a questão dos livros, sempre vai ter os livros, né? O livro, o vídeo, tudo que eu for estudar, eu vou fazer um dossiê aqui embaixo, tá? Quer ver? Esse daqui é o mais top e eu recomendo até vocês pensarem sobre isso,
tá? Essa questão do jogo do dinheiro. Isso aqui eu escuto muito falar em todas as palestras, inclusive cursos. Isso aqui é muito top, gente. A partir do momento que a gente aprende sobre o jogo do dinheiro, a gente não é mais refém do dinheiro, tá? Porque querendo ou não, mesmo a gente falando, eu não sou escrava hoje do dinheiro. É sim, se a gente for colocar no pé da letra ali, a gente é. E nós só somos escravos do dinheiro porque a gente não entende como ele funciona. Porque a partir do momento que a gente tem a malícia de lidar com o dinheiro, que é entender como que ele funciona, aí sim a gente não é mais escravo, tá? Então, primeiro de tudo, o que Deus fala sobre o dinheiro na Bíblia? Esse vai ser o meu primeiro tópico de estudo. O que Deus fala sobre dinheiro na Bíblia? Eu vou desmistificar através de estudos bíblicos, tá? Isso eu vou buscar teólogos, etc. Tudo que fala sobre a questão de ser rico, de ajudar o próximo, de dar com uma mão e esconder com a outra, tudo que tiver sobre dinheiro na Bíblia, eu quero estudar. Por quê? Porque assim vai tirar todos os pesos que eu possa ter por crenças limitantes. Exemplo, a gente não tem uma crença, a gente só sabe aquela passagem que é assim, o rico, como é que é? Mais vale um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que a gente só vê esse destaque, né, da Bíblia, que é algo cultural. Então, nos foi passado que ser rico é ruim, né? Então, para a gente passar por cima desse bloqueio, não só eu, mas como outras pessoas também têm esse bloqueio, eu preciso entender mais sobre Bíblia. Porque quando fala dessa passagem, não fala que a gente não pode ser rico. Na verdade, fala de coração nessa passagem, quando a gente começa a ler tudo. Entende? Então, um dos tópicos principais para mim é essa questão bíblica, né? Vocês sabem disso. Então, vou colocar isso daqui também como a questão do desenvolvimento. Ficar na ponta da língua. Perguntaram, eu já respondo. Princípios do dinheiro. Como que faz o dinheiro trabalhar para a gente? Ao invés da gente trabalhar para conseguir dinheiro, como que ele vai trabalhar ali para render para a gente, né? Então, tem a questão de investimentos? Tem, que é esse tópico aqui embaixo. Quero aprender sobre os investimentos. Mas existe outras coisas também que eu posso fazer o dinheiro trabalhar para mim, né? Como que eu faço para atrair mais clientes com um potencial aquisitivo? Como que eu faço isso, né? Então, eu posso investir um pouco mais em mim, investir um pouco mais em uma forma de abordagem diferente, de venda diferente, tá? Então, quais são os princípios do dinheiro? O que de fato atrai? Eu vou usar, por exemplo, aquele jargão que a gente já até falou aqui na Titânio. O rico fica cada vez mais rico, né? Por quê? Dinheiro chama dinheiro. Por quê desses jargões? Por que isso acontece? Né? Então, eu já tenho uma boa bagagem aqui sobre esse princípio do dinheiro aqui, é só eu colocar dentro aqui do mapa mental. Questão sobre juros, tarifas, tributos, inflações, tipos de investimentos, porcentagem de lucro em vendas e negócio. Por quê, gente? Isso aqui é muito importante também, principalmente para os empresários, viu? E não é só para os empresários daqui, mas para todos, na verdade. A gente tem que entender como é que funciona juros, entender como é que funciona inflação, entender como é que funciona tarifas. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque o nosso dinheiro está aqui, ó. Se a gente não tem a mínima ideia do que é uma tributação, a gente está ferrado. Como que é a inflação, o que aumenta a inflação, a gente precisa ter uma noção disso. Isso é um conhecimento básico, né? Que a gente precisa ter. E aí a questão do livro também. Por exemplo, eu peguei um insight, né, do livro do Pai Rico, Pai Pobre. Aprender sobre as finanças e investimento, que é o resumo do livro, né? Resumo do livro do Pai Rico, Pai Pobre, um insight que eu tive. Aprender sobre finanças, investir, criar fontes de rendas passivas. Olha só que legal. Esse já tem a ver com o meu objetivo do marketing digital, que eu falei sobre outras veias de renda, né? Decisões financeiras inteligentes que geram crescimento de patrimônio. Patrimônio. Lembra da holding? Que eu estava falando aqui sobre a mentalidade milionária? Tem ligação com essa parte aqui também, tá? E isso é legal vocês colocarem no projeto de vocês também. Uma pergunta ou um tópico que linka com o outro, tá? Porque vocês vão fazer um estudo cruzado, tá? Um vai respondendo o outro, que vai complementando os seus tópicos, e assim você vai ter uma bagagem teórica e prática muito grande no final desses 6 meses,
tá? Então, esse jogo do dinheiro aqui é bem top, viu? Vou bem falar para vocês. Tá todo mundo comigo? Bater palma, quem estiver comigo. Cadê? Bater palma, quem tá comigo. Ah, lindezas. Então, vamos lá. Ó, depois, eu tô passando aqui para vocês entenderem na prática como... Opa, peraí, eu não tô espelhando, né? Pera. Tô passando aqui para vocês como que é na prática essa questão do estudo de 6 meses, tá? E eu já vou passar para isso daqui. Então, segurem aí a curiosidade. Vamos lá, questão do inglês. Ju, por que você quer aprender outro idioma, menina? A gente já não sabe nem falar o português direito, por que quer falar inglês, misericórdia, né? Por quê, gente? Simples. Cheguei numa conclusão, né? Muitas pessoas já chegaram nessa conclusão há muito tempo, né? Eu já cheguei nessa conclusão também já tem um tempo, mas agora eu tomei vergonha na cara, né? Então vamos lá, o que acontece? No inglês, gente, a maioria dos materiais, deixa eu fechar aqui. A maioria dos materiais top de estudo sobre vários temas é em inglês. Principalmente sobre autodesenvolvimento, sobre finanças, sobre marketing digital. É tudo em inglês, os melhores. Então, assim, o que eu observo? As pessoas de muito sucesso dentro do marketing digital, elas têm um inglês bom ou alguém que saiba o inglês, né? E passa esse conhecimento lá do exterior para essa pessoa, tá? Então, comunicação, mesma pegada. Tem muito material sobre comunicação, linguagem corporal, microexpressões faciais, comportamento, psicologia, neurociência, cara, uma caralhada de coisa, tudo em inglês. Tem muita coisa boa, né? Então, por que eu estou sentindo essa necessidade do inglês? Porque mesmo eu escutando, eu não tenho inglês muito fluente, mas eu consigo escutar algumas coisas e entender. O que eu não entendo, eu vou no tradutor e etc. Então, eu estou sentindo uma necessidade grande para focar nesse idioma. E aí, entra num outro ponto que eu quero aconselhar vocês também. Não precisa ser o inglês, pode ser outro idioma, mas é legal, prestem atenção, é legal vocês terem contato com uma outra língua. Por quê? A partir do momento que vocês têm contato com uma outra língua, o cérebro de vocês, ele vai para um outro nível, tá? Ele começa a fazer mais conexões sinápticas, tá? Então, é aquilo que a gente falou, pô, não sei nem falar português direito, então vamos aprender a falar o português direito, né? Tomar vergonha na cara, e aprender o segundo idioma para a gente trabalhar mais essa questão cerebral, mentalidade, e a gente evoluir, gente. Quando a gente fala, putz, nossa, não consigo inglês e tal, é aquele bloqueio escolar, tá? Se você não quer o inglês, não tem problema. Vai para um francês, um italiano, um alemão, um chinês, um japonês, super mais fácil, mandarim. Mas tentem ter contato com outro idioma para desenvolver a questão cerebral, tá? E a comunicação eu coloquei aqui junto, porque são duas coisas que eu consigo trabalhar no mesmo tópico, tá? Posso pegar material em inglês sobre comunicação, entendeu? Então, é por isso que eu coloquei aqui como estudar o inglês, que é eu evoluindo cada vez mais o meu diálogo, né? Esse daqui, o estudar o inglês, eu também posso colocar em prática um pouco durante esses outros aqui. O que eu for estudar sobre mentalidade milionária, por exemplo, e tiver um livro em inglês, eu vou ler, entende? Então, eu já vou praticando as duas coisas juntos. E aí vem as minhas perguntas, né? Os milionários, eles seguem esses modelos do exterior e traz tudo para o Brasil. Por exemplo, o Thiago Finch, o Pablo Marçal, o Wendel Carvalho, a esposa dele, o Paulo Vieira, todos eles, pode observar, todos eles sempre falam sobre players do exterior, sobre autodesenvolvimento. Eles pegam os treinamentos dos caras e trazem para o Brasil. Vou resumir para vocês o pensamento. Pensem só, isso serve para todas as áreas. Vamos supor o da Dani ou o da Érica, ou, enfim, qualquer segmento. Se tiver um conteúdo em inglês sobre o segmento de vocês lá fora, de um mentor foda lá, e vocês estudarem esse conhecimento na língua deles e trazer para o Brasil, vocês serão inovadoras, entende? Que é o que esses caras, esses players grandes, são para nós, inovadores. E, na verdade,
eles pegam conteúdo lá de fora. Deu para entender? Ou seja, só concluir rapidinho. Dentro da minha área, eu posso ser uma inovadora, uma expert, com conteúdos, estudando conteúdos que já estão lá fora e eu trago para o Brasil, entende? Pode falar, Li. Uma coisa que eu ouvi e nunca mais saiu da minha cabeça foi o seguinte, que aqui no Brasil a gente tem a grande vantagem de ter uma bola de cristal. A gente já sabe o futuro. É só olhar para fora. O que está sendo feito lá fora. É a nossa bola de cristal. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Depende muito do mercado, né? Onde que são os focos de inovação. Sim. Mas no marketing digital, com certeza, é nos Estados Unidos. Então, a gente já tem a bola de cristal. Se os caras estão fazendo isso agora, lá, daqui 2, 3 anos, vai ser moda aqui no Brasil. É a nossa bola de cristal, gente. Nunca mais me saiu isso da cabeça. Porque, realmente, a gente aqui só precisa fazer a inovação tropicalizada, como a gente fala, né? Isso, exatamente. Tanto é que na moda também é assim. Então, assim, desde quando eu comecei a investir, então, as minhas referências é tudo lá de fora. Essa blusinha aqui que eu tô, essa ribaninha, né, basiquinha, ela foi uma das minhas primeiras produções há 5 anos atrás. Hoje tá uma febre. Então, assim, porque aqui acaba demorando. Hoje a febre é cinza, marrom. Só que eu estou atrás dessas cores há 2 anos. 2 anos eu falo para os meus fornecedores, eu já falava lá atrás. Meu, traz cinza, que eu estou vendo muito cinza, tem conjunto cinza, porque lá é tudo em primeira mão. Só que aqui é igual a Aline falou, é coisa de 2 anos para pegar. De 2 a 3 anos. Tipo, 2 anos para pegar, mais 1 ano para virar febre, sabe? Aqui no Brás. É bem isso. Exato. Bom saber. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que faz parte desse desenvolvimento. É uma pessoa que eu vejo daqui a 6 meses, Juliane, já com o inglês muito bom, né? Não, eu estava no intermediário há 5 anos atrás, agora eu estou no básico de novo, que eu esqueci tudo. A gente estudando vai voltando, né? E eu vejo que tem muito conteúdo, cara, muito conteúdo que hoje, com o meu inglês, eu fico chorando porque eu não consigo acessar, entende? Então, eu preciso trabalhar cada vez mais. É algo que eu indico vocês a colocarem no desenvolvimento de vocês, sabe? Mesmo que, putz, eu não sei nada de inglês, eu não sei nem falar o hello, né? Eu tô fazendo, faz um tempinho. Aí, ó, show de bola. Só que assim, eu acho que se eu tivesse colocado um objetivo claro, tipo, traçar a meta, ó, em tal data eu preciso ficar fluente. Eu acho que eu teria conseguido mais rápido, né? Aí, ó. Então, já vamos colocar nesse projeto de 6 meses. Uhum. Quanto mais contato com o idioma, melhor. É. Bom, beleza. Comunicação em geral, eu vejo, Juliane, eu vejo que abre portas, né? Uma comunicação boa com português ok, uma comunicação muito persuasiva, isso é muito bom. Aqui, ó, até coloquei técnica de fala persuasiva, então tem muito conteúdo sobre isso. Essa técnica persuasiva, ela inclui até mesmo essa questão de leitura corporal, leitura de expressões faciais, você se adaptar a outra pessoa, né? Não precisa ser só cliente, a outra pessoa. Isso daqui vai linkar com a questão do network que eu comentei com vocês. Como que uma comunicação minha pode ser interessante para alguém que eu quero me conectar, um network? O que eu observo? Quando eu vejo e eu estudo sobre essas coisas de networking, é aquilo que a gente escuta. Nós temos que ser mais interessante para as pessoas, né? E não interesseiras nas pessoas. Nós temos que ser interessantes, beleza. Mas como é que eu faço para ser interessante ou como é que eu faço para passar essa mensagem para uma outra pessoa que eu sou interessante, né? Então, isso tudo está dentro desse tópico, a minha comunicação. Como que eu vou abordar quem eu sou e o que eu faço de uma forma interessante para alguém, né? Então, tudo isso está dentro dessa questão de comunicação. A questão de ser política social, eu comentei já com vocês em outros lugares, em outras aulas, eu tenho uma tendência a ser muito direta, né, e muitas vezes menos política, né, isso é uma característica minha, mas é uma habilidade que eu gostaria de aprender, ter uma comunicação mais política, ser mais, uma política social, né, aprender a lidar com algumas situações mais sutis do dia a dia. Então, isso aqui é uma questão mais pessoal minha. E a questão dos livros também. Quais os livros que eu vou ler? Ou seja, todos os materiais que eu vou estudar, tá?
Resumidamente, gente, a questão de comunicação é muito importante. Reforçando, nós somos seres humanos sociais, tá? Então, nós precisamos a todo momento nos adaptar à comunicação, tá? Então, a comunicação da Dani, eu tenho que me adaptar à comunicação da Érica, a da Aline, a da Elis, a da Edna. Vocês estão me ouvindo? Sim. Da Edna não, da Edneia. Tá? Então, a todo momento, eu tenho que me adaptar. Inclusive, nessa questão política também. Às vezes, a gente tem algumas posturas que não fazem sentido. A gente precisa ter essa questão de política social, tá? Então, isso daqui faz muito sentido para mim, e eu acredito que também possa fazer muito sentido para vocês, tá? Então, pensem sobre isso. Às vezes pode entrar dentro também do desenvolvimento de cada uma de vocês, tá? E a questão do exercício físico que eu comentei com vocês, só para finalizar. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Essa questão do exercício físico que eu comentei não é só a questão estética, tá? Para mim, vai ser algo muito mais profundo, porque eu quero entender qual que vai, de fato, né, estudar. A gente tem uma noção, mas de fato eu quero estudar quais são os benefícios de uma boa alimentação e um exercício físico dentro do cérebro, tá? Então, o que o corpo libera quando fazemos exercícios? Ah, beleza, tem os hormônios do prazer, mas por que libera isso? Qual é o objetivo disso, de fato? O que no cérebro, qual é a atividade cerebral, né? Qual é o que eu ganho? Na verdade é isso. O que eu ganho fazendo um exercício físico? Entende? Ah, beleza, você ganha bem-estar. Ok, mas para mim não está sendo só suficiente eu entender, sentir o bem-estar. Eu quero entender o bem-estar, entende? Entender como ficamos mais dispostos com o corpo em movimento, mesma coisa. Entender o que acontece no cérebro de benefício para aumentar a produtividade, tá? Eu vou até colocar uma vírgula aqui. O que acontece? O que é que o exercício físico e a boa alimentação, ela me traz de benefício e tem impacto aqui na minha produtividade. Porque tudo isso daqui que eu estou passando para vocês, isso aqui, é um investimento de energia fudido, gente. E isso aqui vai impactar na minha produtividade. Então, por exemplo, se você comer muito açúcar, vai te inflamar o corpo, consequentemente, você não vai ter disposição. Glúten faz um mal do caramba para o corpo e principalmente para o cérebro. Então, beleza, o que de fato é uma boa alimentação, além dessas afirmações básicas, vai impactar positivamente na minha produtividade? Por quê, gente? Por quê? Por quê? Por quê? Presta atenção aqui. Por quê que a gente tem que saber disso? Alguém sabe por quê? Nossa. Alguém sabe por quê? Eu não entendi a pergunta. Não? Por que a gente tem que saber que exercício físico e boa alimentação pode impactar na nossa produtividade? Por quê? Por que a gente tem que saber? Meu Jesus amado. Eu fiz uma boa pergunta na minha mente para conseguir colocar aqui de tema para vocês na aula. Para melhorar a nossa produtividade. Isso sim. Já tem a resposta aí, né, Dani? Mas sabe qual que é o ponto principal? É para a gente não ter desculpa. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fala assim, eu vou procrastinar aqui e tal, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer depois. E no fim do dia, é simplesmente porque a gente não está se exercitando ou tendo uma alimentação errada. Sim. E aí a gente fala, minha vida é uma droga, eu não consigo conquistar as minhas coisas, eu não consigo concluir meus objetivos. Tudo isso é uma desculpa. Sendo que, na real, nós temos uma puta responsabilidade de ter que nos exercitar e ter uma boa alimentação. Por quê? Porque esse par, alimentação e exercício, vai influenciar no meu cérebro, no meu corpo, em X lugar, que vai me trazer uma boa produtividade. Entendeu? Então, ao invés da gente sempre ter as desculpas, a gente vai tomar um tapa na cara, como você diz, né, Dani? O tapa diário, como é que é?
Tapa do dia. O tapa do dia, isso. Qual é o tapa do dia? É isso, é escolhas. Então, tem tudo a ver com autorresponsabilidade. É isso que eu quero trazer de conhecimento nesse ponto de exercício, jogo do corpo. Por isso que eu coloco jogo do idioma, jogo do corpo, entendeu? Porque a gente precisa saber. Aprender a viver o jogo, né, Ju? Porque não é nem só questão do exercício ou alimentação, porque você acaba em tudo. Tudo que começa não termina, aí você quer fazer e não faz, aí não tem resultados, porque você não está fazendo nenhum básico bem feito. Exato. O arroz com feijão. Porque é igual escovar os dentes e comer todo dia. Exato. Né? E muitas vezes a gente coloca um puta problema, nossa, não é espiritual, é não sei o que lá, não, porque é perseguição, e não é, muitas vezes é só a escolha de alimento. Né? A gente falou, por exemplo, sobre Daniel, lembra sobre Daniel? Acho que você estava na aula, se não me engano, que ele queria, acho que você estava assim, que ficou, fez até o teste, né? Falou, faz o teste comigo, não vou comer nada de carne, só vegetal. E ele era o mais inteligente, o mais bonito, o mais esbelto. Por quê? Ele escolheu certo. Entendeu? Então, a alimentação tem tudo a ver. É escolha, é autorresponsabilidade. Não é perseguição e nem espiritual. Tudo é o demônio, não é o demônio. Beleza. E essa questão de entender os alimentos que geram mais energias também é importante, ainda mais para a gente conseguir os nossos objetivos, né? Beleza, gente. Dividi um pouquinho aqui com vocês a minha ideia de melhor versão, tá? Eu espero, convido vocês a fazerem esse mapa aqui também mental para vocês enxergarem o começo e o fim do objetivo de vocês. Então, no fim de 6 meses, a minha melhor versão, eu vou ter conhecimento mais aprofundado em cima desses 5 conteúdos, tá? Como que vocês se veem daqui 6 meses? Por isso que eu convido vocês a fazerem também esse projeto aqui, tá? Às vezes vocês não têm tudo isso daqui, mas vai anotando qual é a área que você quer se aprofundar. Vamos supor, a Dani quer se aprofundar em vendas. Então, vai lá, coloca um tópico, o jogo da venda. Como que é isso? Quais são as perguntas que você quer responder? Mesma coisa, Elis. Elis, eu quero autoconfiança. O que eu tenho que estudar sobre autoconfiança? Qual que é o jogo da autoconfiança? Vamos lá, eu quero aprender a confiar mais em mim, aprender a dizer não, e vai indo, entendeu? Vai respondendo essas perguntas dentro dos tópicos de vocês, né? E aí isso vai trazer o desenvolvimento. Vocês vão buscar conhecimento, tá? Então, façam isso, tá? Eu recomendo fortemente. E aí, a gente vai para essa parte aqui, ó, da evolução. Tá todo mundo comigo ainda? Ninguém tá me ouvindo? Ninguém tá... Tô aqui, tô com a câmera desligada, mas tô aqui. Tá fazendo sentido para vocês, né? Legal. Só voltar para um último ponto aqui, tá? Para a gente fechar. Através disso daqui, vocês vão conseguir colocar as datas, tá? Vamos supor, esse aqui vai ser meu primeiro mês de estudos, e aí eu vou dividir em questão de dias. Quantos dias eu vou estudar essa parte aqui? Eu quero 10 dias de estudo, porque tem mais coisas para estudar. Beleza, então eu coloco 10 dias de estudo e vou fazendo checkzinho nos 10 dias de estudo, tá? Lembrando que cada vez que vocês forem estudar isso daqui, né, a resposta da pergunta de vocês, anotem, tá bom? Coloquem no papel, tá? Tirem daqui da cabeça e coloquem no papel, para fazer sentido o estudo de vocês. Beleza. Aí vamos para essa parte aqui, ó. Metacognição, mentalidade de crescimento, autoeficácia. Deixa eu dar um zoom aqui. Autoeficácia. Poder da curiosidade, técnica Pomodoro, ensinar outras pessoas, ambiente de aprendizagem e descanso e bem-estar. Oli, você quer falar alguma coisa? Eu não. Eu Não, tô... Aline. Ah, tá. Eu pensei que falou Elis. Eu não abri meu microfone ainda não. Você quer que eu fale alguma coisinha? É que agora eu tô aqui com uma pequena no meu colo. Talvez ela tenha passado a mão no microfone, mas tô tranquila aqui, Ju. Então tá bom.
Então, vamos lá, gente. Primeiro, alguém sabe o que é metacognição? Metacognição. Não pode jogar no Google, hein? Não lembro. Não vale não. Mas é que alguém falou isso já, não lembro. Metacognição, gente, é pensar sobre o pensamento. Muito legal, né? Deixa eu até abrir aqui. Pensar sobre o pensamento. Eu até fiz uma colinha. Ontem eu tive uma aula assim com a Fábia, mas não sabia que era esse o nome. Pensar sobre o pensamento, tá? Agora sei. Agora você sabe. Com quem que você teve? Com a Fábia, minha amiga. Pensar sobre o pensamento. A gente precisa. Eu estava explicando para a gente precisava avaliar nossos pensamentos e sentimentos, porque é tanto barulho que a gente não consegue se ouvir, se enxergar, e a gente perde, né? As oportunidades e as coisas, e às vezes acaba até tomando decisões erradas simplesmente por não nos ouvir. Por que eu tô pensando isso? Por que eu estou sentindo? Exato. É pensar sobre o pensamento, exatamente. O que você sente, o que você está pensando. Isso também ajuda muito a gente não entrar em loopings. Estava até conversando sobre isso ontem com o Jefferson. Isso ajuda a não entrar em looping. O que é o looping? Looping de coisas ruins, por exemplo. Vou dar um exemplo fácil aqui, rápido. Não que vocês passem por isso, porque vocês já são evoluídos, né? Mas tem um looping, por exemplo, aquela pessoa me respondeu de X forma. Por que ela me tratou daquele jeito? Aí você entra no looping. Será que é porque eu fiz alguma coisa errada? Será que ela tá num mau dia? Será que ela não gosta de mim? Será que não sei o que lá? Aí você vai entrando no looping. O looping de pensamentos ruins. Looping pensa num círculo que não tem fim. Alguém fez sacanagem comigo. Por que a pessoa fez aquilo? Será que é porque eu não sou uma pessoa de confiança? Será que eu não mereço ser bem tratada? Será que não sei o que lá? Você começa a entrar num looping de coisa ruim, catastrofizar, aprendemos isso numa outra aula também, catastrofizar a situação, ou ser muito polo, tipo 8 ou 80, do nada você explode, do nada você tá. Então, essa metacognição, que é pensar sobre o pensamento, resumidamente, pensa sobre o que você está pensando, te ajuda a dar limites. Então, por exemplo, é natural a gente entrar em loopings negativos, é natural. Só que quando você tem a metacognição, você barra esse pensamento. Pode até iniciar o looping, mas aí você começa a pensar, fala, não vou entrar nisso aqui de novo, né? Vou fazer outra coisa, já estou entrando em looping negativo, então parou. Você consegue barrar. E isso é um treino, tá? Isso é um treino. Pessoas, por exemplo, que têm uma baixa autoestima, normalmente entram em looping muito fácil. Muito fácil. Em looping negativo. Então, quando você começa um trabalho, um autodesenvolvimento, para você não entrar nesses loopings, é a metacognição que vai te ajudar a bloquear. Então, quanto mais você começa a bloquear, mais você aprende. Quando você começar de novo o looping, você já tem aquela sensibilidade. Putz, estou começando de novo, então já vou barrar. E aí isso, praticando, treinando cada vez mais, aí faz você você melhorar a sua autoestima. Entendeu? Deu para entender? Ô, Ju, se puder falar mais, como que a gente consegue trabalhar mais isso aí? Porque eu tenho grande dificuldade com isso, né? Então, por mais que eu agora tenha aprendido um pouquinho mais, tenha melhorado, mas vira e mexe ainda tá, sabe? Vem essas coisas, pensamentos, sabe? Coisas tão idiotas que aí eu volto, paro para pensar e falo, poxa, mas por que eu não pensei isso? Sabe? Ai, são coisas idiotas até. Gente, eu vou falar uma coisa muito engraçada. Quem aqui já entrou em discussão, tipo, do nada? Tipo assim, você criou uma discussão na sua mente. Tipo, com um cliente, assim, vamos supor. Ó, se o cara falar assim, eu vou responder assim, entendeu? Porque vai ser assim. Quem nunca entrou numa discussão assim, do nada sozinha? Mas aí é muito autoconhecimento, Ju. Oi? Mas aí eu acho que, por exemplo, eu tô melhorando agora, aos pouquinhos, né? Principalmente depois que eu comecei a fazer terapia. Porque é muito autoconhecimento. Tipo, por exemplo, quando você fala assim, de entrar em looping com o que a pessoa trouxe para mim, como que eu vou reagir? Dependendo da situação que eu estiver, eu vou fazer um arregaço também.
né? Porque é igual o que eu sofro, mais ou menos o que a Neia, né? Estou aprendendo muito devagarzinho, né? Estou iniciando ainda, amadora. Tipo assim, a pessoa fala, mas você é isso e aquilo. E aí eu morri aquele dia para mim. Agora eu tô aprendendo uns pouquinho, né? Eu falei, não, mas eu não sou eu ter clareza do que eu sou. Então, para mim vai ser diferente, porque é muito sobre o outro, né? Aquela pessoa tá com o problema dela agora. Quando ela traz, o que que eu vou fazer com isso? Gente, trazendo resposta aí, né, para Neia e juntando já o que você falou, Elis. Quando a gente tem tendência a entrar nesse looping, né, isso, gente, vamos pensar assim, o looping, ele é só, vamos pensar que ele é só o resultado de vários pensamentos, tá? É igual uma doença, por exemplo, quando você trata sintomas, que é, tô com gripe, eu vou tomar um Benegripe, isso é tratar sintoma. Mas você está sempre com gripe recorrente. Aí, quando você vai olhar a causa, na verdade, é um ar-condicionado que você está colocando no talo até o último, né? Bem gelado. Esse é a causa da sua gripe. Um exemplo, tá? Tô dando aqui um exemplo super simples. Mas quando a gente está tratando o looping, para você evitar entrar em looping, deixa eu só tirar a gata daqui. Você precisa fazer um treino cerebral sempre. Começou a entrar no looping, Neia, vai ser o tempo todo, tá? O tempo todo é uma luta com o cérebro. Então, assim, nunca na sua vida você vai estar com o cérebro 100% e nunca vai entrar em looping, tá? Isso não existe. Então, sempre que você vai ter esse looping, você vai ter que ter a inteligência emocional de identificar quando você estiver começando o looping e barrar. E isso é treino. Como que é o treino? Não vou pensar nisso. Não quero pensar nisso. Não quero pensar nisso. Oi? Não, eu falo sempre já colocar na mente ali, não quero pensar isso. Isso. Eu gosto muito de usar uma palavra chamada cancela. Cancela. Quando eu começo, aí eu fecho o olho e falo assim, cancela, 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 e para. É muito melhor você usar essa palavra do que você usar um não, porque normalmente o cérebro não identifica essa palavra não, tá? Então usa cancela. Cancela, 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 vai chegar uma hora que você vai parar. Você vai fazer esse treino sempre. Começou o looping com coisas ruins, coisas do passado, gente, normalmente vem, aí a gente entra no looping, né? Tipo, coisas aconteceu há 15 anos atrás, não está acontecendo nada hoje, mas você puxa da caixinha, né? E vamos lá entrar no looping de novo, coitado dos nossos maridos, né? Que Exatamente. contar neles, eles sempre estão nesse looping. Entendeu? Ó, todo mundo riu, então, viu, gente? Que só muda de endereço. Só muda de endereço. Ô, Ju, deixa eu só... mas é do deixa ano passado, mas tá lá lembrando. Tá. Lá lembrando. Nossa caixinha de Pandora é grande. Ô, Ju, deixa eu só contribuir aí com esse tema, que eu gosto bastante dele. Isso, vai lá. Isso tudo, gente, essa questão do cancela, do paralisar ali os pensamentos, ele é um treino. No começo vai levar dias para você conseguir paralisar um pensamento negativo, para você conseguir paralisar o looping. Depois, se você continuar treinando isso, é que nem maratona, gente. É que nem você ser um esportista da corrida. No começo, os 3 quilômetros é difícil, né, Dani? Depois ele fica mais fácil. E o retorno para você mesmo também é um treino. Você ir cancelando os pensamentos também é um treino. Então, você, começo, vai demorar dias para voltar a falar com o marido, depois você vai começar a diminuir isso para algumas horas. E depois vai diminuir isso para muitos poucos segundos. Eu tô com pensamento negativo. Como disse a Ju, o pensamento negativo, ele sempre vai existir. Só que ele vai ficando mais fraco. Ele vai falando mais baixo. Né? Logo você já percebe que não é você que está ali. É o pensamento negativo. Só que é um treino. E como que você treina isso? Respirando, falando e também num grupo como esse. Porque a gente conversando sobre isso já é um alimento para o cérebro treinar. E saber, na próxima vez, os segundos depois que você começar, depois dessa aula, o próximo pensamento negativo, você já vai estar com um treino muito afiado. Você já vai cancelar ele, porque você vai lembrar que eu tenho que cancelar. Então, o estudo disso, o estudo do cérebro, ele é um treino também.
E a principal ferramenta, né, Ju, que você precisa estudar é a sua máquina, o seu corpo. Gente, como a gente menospreza o estudo sobre o cérebro, vai estudar sobre outras coisas e esquece de estudar o próprio cérebro, o próprio funcionamento. Então, você estudar e ficar cada vez mais consciente disso é um treino para que os próximos ciclos sejam mais fáceis de você lidar com ele. Exatamente. É isso aí. Resumidamente, entrou no looping, cancela. Cancela. O exercício do cérebro, pensa num músculo. O cérebro é um músculo. Você fazer esse exercício do cancela é um músculo. Então, hoje está com um músculo fraco, mas amanhã você já vai estar com um músculo um pouco melhor, daqui uma semana, entendeu? E vai indo. É o músculo. Mas todo mundo tem isso, viu, gente? Todo mundo deu risada aqui, normalmente tem a ver com o marido. Todo mundo riu. Então, é isso mesmo. Não, mas Muda de hoje endereço. Oi. não, mas eu agora, não, graças a Deus eu melhorei muito isso aí. Que assim, teve uma época que eu tava surtando com coisas muito idiotas, tipo, do nada. A pessoa nem, acho que ele nem respirava. Eu já tava pensando, sabe, criava um monte de coisa na cabeça. Sei. Não, graças a Deus, nossa, melhorei muito isso aí, né? Até mesmo melhorou bastante o meu relacionamento por causa disso, né? Porque antes a pessoa, tipo, de sábado eu não vou. A demorava para fechar a loja, já pensava um monte de besteira. Vinha na cabeça, já começava a xingar. Começava a xingar sem, meu, mas o que tá acontecendo? O que eu fiz? Eu sei como é. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. No início do nosso relacionamento, meio do Jefferson, há anos atrás, né, quando a gente começou nesse negócio de desenvolvimento, eu morava lá em Cotia, né? Vai vendo a loucura da pessoa. Eu morava lá em Cotia. E aí também tinha sempre um horário para ele chegar em casa, né? Lá na minha casa, lá na casa de Cotia. Só que nesse dia atrasou, tipo, sei lá, 15 minutos. Não foi muita coisa assim. Eu já imaginei um monte de coisa, entendeu? Já queria ver se tinha alguém no carro, onde é que ele estava, em que local que ele estava. E no final das contas, o menino estava indo de fato lá para casa, só que tinha caído uma carreta na Raposo, lá é a Raposo Tavares, né? E parou tudo o negócio lá. Só que eu entrei em parafuso. Por quê? Por causa dessa merda, desse looping. Você já começa a achar um monte de merda, entendeu? E principalmente achar que a gente não é suficiente, né? Não é suficiente para o nosso marido, que aí ele vai arrumando outra, ou não é suficiente no trabalho, por isso que meu chefe vai me demitir, ou não é suficiente na minha empresa, meus funcionários não valorizam, entendeu? Então, a gente sempre entra nesse looping ruim. Então, só dividindo com vocês. Eu sei que você está falando, Edneia, porque eu também já tive vários loopings desses. Inclusive, hoje em dia, vira e mexe, aparecem uns loopings também, eu tenho que ficar cancelando. Eu tive várias que dá até para contar um livro. Na minha época. Nossa, que coisa horrível. E é ruim, né? É horrível, faz mal pra caramba pra gente, uma energia pesadaça. Meu Deus, coisa doida. É uma energia pesada, né, menina? Muito louco. Por isso que a gente tem que ser sábio em cancelar, porque a partir do momento que você cancela, não vem essa energia pesada pra gente. E a gente fica leve. A gente depois passa, né? Passa a situação e fica louca, tipo, doida. Por que eu fiz isso, né? Nada a ver. Nada a ver. É a história da sua cabeça, né? Só da sua. Exatamente. Sua. Você viu como a gente inventa? A mente, né? Fácil. A mente. Muito fácil. Muito péssimo. Mas a gente vai evoluindo. Vamos lá, continuando. Vou comentar uma comigo, tá? Oi. Pequeno Príncipe, né? Pensamentos sombrios. Quando eu achava que eu era louca, né? Por que eu tô pensando tanta besteira? Onde que você começa a criar doença? E você fala assim, será que sou só eu? Né? Falei assim, será que eu tenho problema? Né? Aí quando eu vi que eu falei assim, não, sou normal. Porque, né? Olha o pensamento sombrio aí do Pequeno Príncipe. Olha toda a fantasia que a gente vai criando. Sim. Né? Eu tenho um hábito que quando realmente ele vem,
eu começo a puxar o fio de por que eu pensei naquilo. Boa. Tá? Eu não sei, é uma prática que eu faço. Para pensar sobre o pensamento. Aí, ó. Sobre pensamento, você está falando, mas é uma prática que eu faço isso há anos. Por que que esse pensamento veio? Qual a origem? Por que que eu estou pensando nisso? Né? E a partir do momento que eu comecei, né, nesses minutos, né, quando vem esse start, né, eu falei assim, mas tá, isso veio daqui porque eu pensei sem querer naquela pessoa, que eu pensei lá na minha adolescência, que eu pensei não sei no que veio a boneca, sabe, vem tudo, aquela explosão de pensamento. Aí eu lembro muito depois, né, do Dr. Paulo Gardêncio, né, que sempre fala o seguinte: a tomada de consciência faz a gente chorar sangue, né, mas é uma vez só, Que né, legal. é uma Gostei. vez, né, e assim vai fazendo que esses pensamentos sombrios fazem parte do quê? De uma explosão de informação que a gente tem, né, e que é importante, porque todo dado é dado para ser utilizado. Se a gente tem isso na mente, é para poder abrir a uma hora que a gente vai precisar, né. Exatamente. E a gente tem que entender que isso é normal, né. O que não é normal é a gente achar que a gente não é normal, né, não entender esse pensamento, né. Para mim funciona, só estou compartilhando, né, porque para mim funcionou. E você sabe o que é o interessante? Que não Hum, deixa a gente ficar doente. Tira a gente do quê? Da depressão, né. exatamente. Eu acho Uhum. que é o mais importante, você começa a olhar o que te está doendo, né, posso cair, mas espera aí, por que está acontecendo isso? O que que eu estou querendo dramatizar? Que triângulo que eu estou querendo entrar da dramatização agora? E o que o meu ego está querendo, né, o meu superego, né, Isso. está querendo me destruir agora. Foi isso, né, a partir do momento que eu achei que, né, que eu descobri que não era louca, né, porque né, por Todo anos eu pensei que eu era é. louca de pensar coisas sombrias, né, assim, será que eu sou psicopata? Aí eu descobri que não, que era normal. Eu perguntei para minha terapeuta uma vez, eu falei, eu sou psicopata narcisista, assim, tem alguma coisa disso? Ela, imagina. Fala, primeiro que ele não assume isso, né? Não, mas eu também pensei: "Será que eu sou doente? Será que eu tenho algum problema que eu não consigo enxergar? Será que eu vejo mal? Será que eu sou do mal?", né, eu sou da treva, né. Eu já Aham. gosto de uma coisinha da vida, né, mundana, né, adoro hã, a minha turma também adora, né. Eu pensei: "Poxa, né, sou do mal", mas aí eu descobri que eu não era do mal, os pensamentos sombrios tá aí, É e apenas ele um ser humano. pensa, né. É isso que eu Muito fiz, ele legal. bom, tá, meninas, ajuda pra caramba, puxar essa raiz, por que que eu tô pensando nisso agora? Aí realmente começa, assim, nossa, que bobeira, veio de tal coisa, teve um monte de pensamento que às vezes veio já até de sapato, de salto, sabe, umas coisas bem assim, nada a ver, assim, nossa, o que que eu tô Nada. pensando nisso agora? Como Então, a nossa mente é muito louca, né? Realmente, por isso que fala que tem que ter um governo absurdo, né, da mente, das emoções, porque senão a gente entra em parafuso, cara, é muito louco. O cérebro é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito louco. Ô, Ju, deixa eu só falar a última coisinha, porque eu sei que a gente está nos 40 minutos da aula. É, o meu grito Vocês já está sabem que daquele jeito. aquela, não é? Vocês sabem que aquela passagem da Bíblia que fala de Jesus Cristo depois do deserto, eu tenho absoluta certeza, cara, que o diabo falou com ele nos pensamentos dele. Foram pensamentos sombrios que Jesus Cristo foi provado ali, sabe? Que o diabo falou assim, poxa, se joga ali que você vai conquistar o mundo e tudo mais. São os nossos pensamentos. Ele também teve isso. E ele, com muita sabedoria, deu cancela também. O cancela usando as mesmas palavras. Por quê? É o nosso diabinho, gente, tá o tempo todo dentro da gente. O É, tempo todo colocando essas intempéries. E a gente tem que estar muito fortalecido para conseguir barrar com as nossas próprias. ixi, travou ali. Li? Viram? Oi? A última coisa que eu falei, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim?
Como que você barra um pensamento negativo? Com palavras positivas. É o outro polo. Né? É o outro polo, exatamente. Ele usou a própria Bíblia. Porque na cabeça dele, ele tinha vamos colocar assim, o pensamento negativo foi o demônio testando ele com a própria palavra, né? E com a própria palavra, Jesus retrucou de forma positiva. É muito incrível. É isso aí, Dineia. Depois dessa, o cancela estará já na ponta da língua. É isso aí. Cancela, cancela, cancela. Então, resumidamente, não somos loucas, meninas. Valeu a pena esses 40 minutos de aula. Não somos loucas. Érica, você falou do negócio do Pequeno Príncipe. É muito legal. Essa é o Baobá, né? Eu lembro. Me marcou muito o filme do Pequeno Príncipe. O livrinho também, mas o filme é lindo também, né? E aí tem o planeta lá e eu vi o Baobá enraizado, acabou com o planeta, né? Tipo, é o pensamento negativo. Eu achei incrível aquela analogia. Lembro até hoje o nome da árvore, Baobá. Fui pesquisar na internet, gigante essa árvore, vocês têm que ver. Depois joga na internet, Baobá. Uma produção do Pequeno Príncipe, eu fiquei tão feliz que vários exemplares aí. E quando eu cheguei no Guatemi não, no Dom Pedro, em Campinas, né? Eu lembro que estava tendo essa exposição. Eu lembro que eu pegava aqueles livros que eram feitos todos na minha empresa, né? Tudo exposto lá. É tão gostoso, né? Porque no Príncipe eu estou compartilhando com vocês que foi uma coisa que me deixou muito grandiosa, né? Ainda mais que ele é incrível, né? Ele a gente economiza um bom tempo com terapia, né? Eu falo, é muito gostoso a leitura. Tá? E a gente poder realmente observar que a gente pensa, se a gente pensa, a gente existe, né? E todas essas mensagens ruins, né? Ela vai ficar na célula, e não tem como nós sair, né? Por mais que a gente muda, por mais que a gente queira dar um mindset diferente, né? Vira essa chave, tá ali nessa gavetinha, ela faz parte da nossa história, mas aí o que acontece? Como é que a gente vai lidar com essa história, né? Você pode lidar de maneira muito triste, ou você vai colocá-la, lógico, de uma maneira melhor, não alegre, mas você tem que encarar isso que acontece. Em forma de vivência, né? De dados. Isso. Muito bom. Gente, então, resumidamente, essa é a metacognição. A gente entrou em vários pontos, né? Muito legal, mas metacognição é pensar sobre o pensamento, igual a Érica acabou de falar. Então, entende como que é a raiz desse pensamento negativo, né? Pensar sobre o pensamento. Para a gente voltar para si, né? E parar de entrar em loopings, cancelar pensamentos negativos. A mentalidade de crescimento, eu vou ser mais rápida aqui, tá, meninas? Até por causa do horário. Mentalidade de crescimento, a gente já até falou isso em outras aulas, né? A mentalidade de crescimento é aquela ideia de que a gente não precisa ser estagnada durante a vida. A gente pode sempre mudar. Não é porque a gente nasceu, aprendeu e viveu com algum comportamento durante algum tempo que a gente vai sempre ter o mesmo comportamento. Não, podemos sempre evoluir, tá? Essa é a mentalidade de crescimento. Por exemplo, olha só, vou até linkar com o que a gente está fazendo hoje. Eu não nasci sabendo de tudo isso, certo? Se eu tenho uma mentalidade de não crescimento, eu não vou atrás dessas informações. Eu não vou estudar inglês. Por quê? Porque eu não sei inglês, então por que eu vou atrás disso? Na verdade, não. Isso daqui é na forma mais prática possível. Isso daqui, mentalidade de crescimento. Estou sempre investindo e buscando, tá? Autoeficácia, nós tivemos uma aula inteira sobre autoeficácia, foi até o que eu falei para Elis, no começo aqui da aula, para ela ir assistir, foi a última ou penúltima aula, se não me engano. A autoeficácia é a gente acreditar na nossa capacidade de fazer as coisas,
mesmo que a gente não saiba. Por exemplo, a gente não tem um projeto de 6 meses? Eu, por exemplo, tenho que acreditar na minha capacidade de que eu consigo ir estudar e pegar o conhecimento de tudo que eu me propus a aprender ali em cima, que eu mostrei para vocês. A mesma coisa vocês. Vocês têm que ter autoeficácia, acreditar na capacidade. Isso também serve para o inverso. Se não tiver crença de que vocês podem e têm capacidade de fazer as coisas, vai dar ruim. Simples assim, tá? Então, a autoeficácia tem tudo a ver com essa evolução pessoal e assim vai indo. Curiosidade, o poder da curiosidade. Realmente, gente, curiosidade, ela tem poder. Mas curiosidade de uma forma positiva, tá? Não é curiosidade na vida do coleguinha. Para ir lá ficar fazendo, né, checando a vida do coleguinha. Não, não é para ser stalker. Eu estou falando de poder da curiosidade sobre temas. Poder da curiosidade de, por exemplo, você não sabe sobre marketing digital, então vai atrás dos conteúdos de marketing digital. Aprenda, entende? Técnica Pomodoro, isso daqui ajuda muito nesses temas aqui que a gente vai abordar durante esses 6 meses. O que é essa técnica Pomodoro? É uma forma de estudo, tá? Anotem aí, para quem tem interesse. Técnica Pomodoro, você estuda 25 minutos algo e para 5 minutos. Estuda 25, para 5. Essa é a técnica Pomodoro. Essa técnica tem uma intenção de deixar o cérebro sempre fresco, né? Sempre leve para receber informação. Então, essa é a técnica Pomodoro. Tem muitas outras técnicas, então você pode se adaptar na que você se achar melhor, tá? Ensinar outras pessoas. Isso daqui ajuda muito nessa evolução pessoal e principalmente quando você está estudando algo novo. Quando você vai passar um conhecimento para outra pessoa, um conhecimento novo que você está aprendendo, você aprende mais do que a pessoa que está ouvindo. Normalmente, quem passa conhecimento e ensina, aprende mais do que quem está recebendo esse conhecimento. Por quê? Porque você tem que rever o conteúdo 2 vezes. Você estudou a primeira vez, memorizou, e agora você está traduzindo todo esse conhecimento para a linguagem de alguém, para a pessoa entender a sua mensagem. Então, por isso que você aprende mais do que os outros, tá? Ambiente de aprendizagem. Esse aqui é um ambiente de aprendizagem, certo? As aulas da Titânio, a plataforma, vou repetir, a plataforma da Titânio é um ambiente de aprendizagem. YouTube é um ambiente de aprendizagem. Locais de mentorias e palestras sobre X tema é um local de aprendizagem, tá? Então, se coloquem nesses ambientes. E, obviamente, o descanso e o bem-estar tem a ver com o corpo e com a mente. Por quê? Nós temos que lembrar que nós também somos físico, né? A gente é carne também. E essa carne precisa descansar. Ela precisa ter uma boa noite de descanso, precisa ter um momento com a família para aproveitar, desfrutar, tá? Pensamentos positivos, que é o que a gente acabou de falar. Não podemos deixar a nossa mente ser dominada por baobás, que são os pensamentos ruins. Então, a gente tem que ter uma mente saudável, tá? Isso é construído, beleza? É isso, meninas. Passei para vocês todo o passo a passo de uma evolução, alguns tópicos, né, que são utilizados para essa evolução. E passei para vocês também a questão do mapa mental para um autodesenvolvimento, né? Resumindo aqui a aula, façam um projeto de 6 meses, do começo ao fim. Coloquem ali nesse projeto o que vocês querem de resposta para vocês, onde vocês querem evoluir, qual é a necessidade atual de vocês, tá? Coloquem no máximo até 6 pontos, por quê? Para a gente, no mínimo, estudar 1 mês cada tópico, tá? No máximo, beleza? Para vocês não entrarem aí um monte de atividade, um monte de informação e no final não fazer. E coloquem as principais perguntas que a mente de vocês
vai sempre se repetindo e nunca tem solução, tá? Isso é importante. E essa questão da evolução, pratiquem o pensar sobre o pensar, cancelar pensamentos negativos, tá? Acreditar na capacidade de vocês. Essa é uma crença muito importante, que é a autoeficácia. Se ficar alguma dúvida, assistam a aula passada que a gente passou para vocês todo o passo a passo dessa autoeficácia, tá? Ficou alguma dúvida? Não? Dessa forma, não fica muito mais fácil para a gente ver um projeto do começo ao fim? Então, convido vocês a fazerem, nem que seja no papel. Não precisa de um aplicativo igual ao meu. Faz no papel. Faz no papelzinho bonitinho, folha sulfite. O que vocês pretendem para vocês daqui a 6 meses. Qual é a melhor versão da Érica, da Dani, da Edneia, da Elis, da Aline, da Ju? Qual que é a melhor versão de vocês? Porque 6 meses vão passar. Como que você quer estar daqui a 6 meses? Só você pode mudar. Tá? Você tem que escolher por você. Beleza, meus amores? Eu estava com muita saudade de vocês. Eu também. Muito bom, adorei aqui a participação de vocês também. Espero ter contribuído aqui, como é que é? Despertado vários insights aí na cabeça de vocês. Sempre contribui, Ju. Que bom ouvir isso. E vamos marcar nosso golfe mais para frente, hein, meus amores? Para ver vocês presencialmente. Eu pensei que era domingo agora, mas domingo agora é Dia das Mães, né? Dia das Mães. Não dá. Érica, você tem que vir jogar golfe. Como você falou, não, foi a Aline que falou, de colocar data, a gente já coloca para o próximo domingo, ou no próximo sábado. E tem um spa também para as mulheres, né, que ficou faltando. Ai, calma, eu não posso ir ainda, eu tô com o titiquinho, como é que eu faço? Mas vão então, vocês podem ir, eu vou no outro. Esperar então. Não tem problema. Tem que deixar ele com o pai dele, ele tá no peito ainda. Não dá. Não pode. Não pode. E não vai dar para levar ele no furô. Não tem como. Ai, eu estou com sono. Um bom descanso para vocês, viu? Para vocês também, meninas. Beijo. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Até. Tchau.